ouvir a sua doce voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Glórias, honra, majestade, formosura, louvor, adoração pertence somente ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o precioso Jesus Cristo. Aleluias. E nós temos também a alegria, convido a todas a se colocarem sentadas, por gentileza. Somos o vocal feminino Identidade, recebemos essa honra de estarmos cooperando, adorando, servindo a amada igreja, a essa conferência tão linda de mulheres aqui da nossa amada igreja, vocal Identidade Feminino. E temos um momento agora de adoração, de exaltação ao precioso Jesus.
Louve e adore e acompanhe esse lindo louvor, honrando o precioso Cristo. Vamos louvar de todo o coração. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar. Ó Deus, nós reconhecemos, ó Pai, a nossa pequenez, nossa fragilidade e pecado, mas também reconhecemos que o sangue precioso derramado na cruz, suficiente para nos resgatar da lama do pecado e nos trazer juntamente ao seu reino de luzes. Te agradecemos, Senhor, por essa bondade e a liberdade que temos de pertencer ao Deus justo,
Santo, fiel, verdadeiro. Te rendemos toda a honra, toda a glória, Senhor Jesus. Escolhemos todos os dias o Senhor. Nós queremos escolher todos os dias, Senhor. Sou livre pra te adorar. Amém. Louvado seja, bendito o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Eu só não cantei lá para não humilhar elas, né? Senão eu ia humilhar elas. Imagina. Amadas, nós temos umas pessoas que têm nos ajudado. E como a Vanger disse, né, para o Mateus que ele é bendito entre as mulheres, nós temos uns benditos aí. E eu quero chamar os benditos entre as mulheres. O Lindão, se vocês não conhecem. Rodrigo, vem cá, Lindão. O Roger, vem cá, Roger. O Vinícius e o César. Pode vir, homens. Meninas, vocês sabem que tudo tem os bastidores, né? Se eu estou falando no microfone, se tem projeção ali, se teve louvor, se teve quem tocou violão, tocou o teclado, é porque esses homens aqui tiveram aqui nos ajudando e nos abençoando, e nós queremos entregar esse mimo para vocês. Vou chamar a Márcia para vir aqui orar por vocês. Muito obrigada, viu? De verdade, de coração. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Obrigada, Pai querido, porque nós sabemos que o Senhor mesmo nos dá dons e talentos, e como é bom poder colocar, Senhor, aos teus pés, colocar na tua obra tudo aquilo que o Senhor mesmo nos capacita. E por isso, nesse momento, queremos agradecer por essas vidas, ó Pai, que estão aqui nos ajudando. Sabemos que muitas coisas que temos aqui foi dada pelo Senhor através da vida deles, ó Pai. Cuide, Senhor, para que sempre eles possam ter essa disposição, possam realmente ter esse desejo de servir e adorar ao Senhor através daquilo que o Senhor mesmo os capacita, ó Pai. É o que nós queremos agradecer em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Eu levando o microfone. Foi andando com o microfone, tudo bem. Vocês estão com sono? Não, fala a verdade. Não, tá? Porque assim, se vocês estiverem com sono, eu coloco um negócio agora. Se vocês falar que não estão com sono, eu ponho um negócio depois. Tá com sono? Faz assim. Não? Então beleza. Negócio, você espera? Beleza. Vanger, venha. Você não é um negócio, o negócio vem depois. Precisa ligar o microfone da Vanger. Alô, alô. Oi. É melhor, né? Mas a câmera, sabe? É que tá a câmera bem ali. Ah, ele muda? Tá bom. Para mim seria melhor. E aí eu posso falar assim. Ai, gente, a salva de palmas, por favor. Obrigada, homens. Obrigada. Ai, agora ficou melhor, né? Ficou melhor.
Bom, nós tivemos já duas palestras, né? 2 palestras. Falando da importância de você escolher a melhor parte, né? Eu estou muito entusiasmada para falar sobre essa pessoa aqui, essa mulher que também teve que fazer uma escolha. E eu sei que ela escolheu a melhor parte, né? Então, ainda pensando em Maria, pensando em Marta, Jesus resolveu a tensão familiar entre elas ali. Vocês lembram, né? Havia uma tensão familiar. Então, aqui, nesse episódio, nós vamos ver uma terceira mulher que também escolheu a melhor parte. Lembre-se que todas as mulheres da palavra de Deus sempre apontam para Cristo, apontam para Deus, né? Vocês estão me vendo aqui? Tá, é porque isso quer que eu mude um pouquinho para lá? Não? Eu tenho que ficar assim? Eu estou vendo que vocês estão sumindo do meu radarzinho aqui, mas eu vou voltar um pouquinho mais para frente. Então, pensando nelas, continuando, né? E interessante, eu resolvi contar uma história para vocês. A história é narrada pelo filho. Ele conta a história dele. E é a maneira como ele resolveu escolher e contar a história. Que ele conta essa história de uma maneira que nós, mulheres, não entendemos. Porque ele deixou fora um monte de coisa. Então, eu vou ajudar vocês a achar esses monte de coisa que está fora. Vou achar aqui, tá bom? Fiquei pensando também, será que um dia as minhas filhas vão contar a história delas, a meu respeito com elas? Né? Espero que sim, né? E eu espero que elas vejam Deus, né? Como eu falei, na minha vida, né? Então, aqui está essa mãe. Então, abra aí, está aí na sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 2. Se você for abrir o celular, não fica lá vendo quem te ligou, que escreveu, tá? Liquidação, Shopee, tá? Corta. Êxodo capítulo 2, verso 1, de 1 até o 10. Olha que interessante esse texto, escrito aqui, contado pelo filho. Ele vai falar da história dele, contando sobre a mãe dele, a maneira como ele fala da mãe dele. Então, olha o que aconteceu, verso 1, Êxodo 2, de 1 a 10. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao rio Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou a criada apanhá-lo. 6. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, disse ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse a esta mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, porque dele eu tirei das águas. Por isso a princesa deu esse nome. Gente, naquele momento, a pessoa que nem é mencionada aqui já perdeu o nome. Ela já começa a história perdendo o seu próprio nome, que ela seria conhecida, como é conhecida até séculos, né? Até os dias de hoje, como mãe de Moisés. E esta é Joquebede. Talvez você nunca ouviu falar de Joquebede,
Mas essa mulher fez uma escolha, uma das mais difíceis, porque ela tinha só 2 opções. Ela não podia contar com ajuda. E aqui, como eu falei, Moisés viveu para contar a sua própria história. Porém, ele perdeu 1000 detalhes que nós mulheres amamos. Não tem nome de mãe, não tem nome de pai, não tem nome de irmã, de irmão, não tem nome nem da princesa. Sim, é a filha do faraó, mas nem o nome dela, que o salvou, que o tirou das águas. Você não acha estranho isso? É o faraó. Bom, faraó é faraó, né? Então, olha só. O que a gente vê aqui? 2 coisas importantes. Primeiro, a narrativa de Moisés, ele viveu, né, como eu falei, para contar a sua história. Mas ele nasceu em tempo de morte e não de vida. Ele está contando a história. Ó, gente, eu vivi, mas era tempo de morte. Vocês têm que imaginar, como eu falei, não pode só ler, Então você imagina, Rio Nilo, talvez agora você nunca viu o Rio Nilo. Rio Nilo, ele não é muito profundo, mas ele é cheio de jacaré, tá? Para quem não sabe. Tá? E esses juncos aí um tipo de uma mata que fica no meio da água, e elas têm uns filetes altos com uns negócios marrons, as sementes amarronzadas em cima. Então, conforme as águas vêm, eles balançam, e às vezes o mato encobre também o que está ali escondido. Você tem que entender isso. Outra coisa na narrativa de Moisés: os seus pais eram tementes a Deus, é o que a gente pode tirar do texto. Fazendo lição aqui, de casa. O temor a Deus, esse aqui é o ponto mais alto da narrativa dele. Que me interessa minha mãe, que me interessa minha irmã, que me interessa meu pai. É isso que ele está falando. Aqui é Deus. Aqui eu estou vendo Deus. Segunda coisa, Moisés não menciona o nome, né, nem da sua mãe e tal, nem quem o salvou. Por quê? Porque Deus é Deus, e Deus tem que ser exaltado como Deus, como Todo-Poderoso. Vocês já devem saber que Moisés é o maior profeta do Antigo Testamento. Tudo que ele viu, tudo que ele fez, né? Foi um grande profeta. Então, vou ressaltar que eu espero que a nossa história, a minha história, seja ressaltada assim, onde as pessoas contem sobre você, mas lembrem de Deus. Olha que coisa linda. Ela é bacana. Não, o que ela falava de Deus, era de Deus mesmo, ela vivia aquilo. É isso que eu quero, é isso que eu espero que aconteça com vocês hoje, quando a gente terminar esse estudo. No capítulo 1, no verso 22, Faraó, que é como se fosse um rei, ele chega, ele decreta, ele fala assim: todos os filhos homens que nascerem dos hebreus, joga no Nilo. Mas as filhas, vocês podem deixar viver. Simples assim. Não tinha discussão, não tinha os direitos humanos, não tinha nada. São escravos. Você vai lá, pega os filhos, homens. Não quero filho homem. Tem muito homem, vão se levantar contra nós, não vai dar certo, é só matar. Eu fiquei chocada logo no começo da minha conversão, porque eu falei: nossa, esse cara é um monstro, ele é um monstro. Já comecei a odiar, né? Odiar. Mas, gente, o que acontece nos dias de hoje? Abertamente é conversado, é encorajado o aborto. Você não precisa mais achar um Nilo para jogar o bebê. Você vai no seu próprio útero e mata o bebê. E muitas mulheres não sabem dessa história maravilhosa. O bebê é um milagre de Deus, é um milagre de Deus. E aqui tem um problema, porque cada problema, na história de Moisés aqui, ele tem um problema, tem que ter uma solução, né? Nós vamos chegar a uma solução. Então, cada problema que acontece na sua vida, na minha vida, mas na sua vida, Deus está colocando à prova a sua fidelidade. Quando você prepara um estudo, o estudo geralmente você tem que falar no seu coração primeiramente. A pessoa, né? E eu oro, e eu peço, e às vezes a mensagem é difícil, o estudo está complicado, mas quando Deus toca o coração da gente, é uma coisa maravilhosa. Então, você está com problema? Eu acho que você está. Todo mundo tem um problema. Se não tem, minha irmã, irmã, glória a Deus, ele vai chegar. Não fica aí, não, ele chega. Mas o que é legal, Deus está aprovando a sua fidelidade para com ele. Então, Joquebede estava com um problema. Mas, gente, não era um problema, era um problemão, era um problema muito grande. Então, você tem que imaginar, quando o faraó fala uma coisa, acontece. Então a gente vai segunda-feira, é agora, eu quero agora. Vai lá, como ele queria ter certeza que você pegasse todos os bebês, ele falou
abaixo de 1 ano não, abaixo de 2 anos. Se você achar um bebê de 2 anos, já pode pegar e matar. Não sei se vocês assistiram filmes épicos, filmes que demonstravam isso. Gente, eu com meu bebê, as mães corriam, se escondiam, muitas morriam. A espada varava o bebê e a mãe. Então, para você ver a tristeza que era aquilo. Então, Joquebede, o que ela ia fazer com aquele bebezinho? Mas, primeiramente, quando essa ordem foi dada, ela tinha 2 escolhas. Ela sabia, a primeira coisa, né? Joquebede estava com esse problema, que não era simplesmente dar para esperar. Eu não vou fazer nada, entendeu? Porque o tempo resolve. Você já viu aquela irmã? Você está assim com um problemaço, ela fala, irmã, vamos orar, o tempo vai resolver. Aí ela vira e vai para tomar sorvete. E o seu problema está lá, né? Não estou menosprezando quem vai tomar sorvete, quem está com problema, mas estou dizendo, só falar vai passar não resolve, né? A gente sabe disso, porque a minha fidelidade para com Deus é que está sendo testada, a sua fidelidade. Então, eu espero que essa mensagem venha de encontro às suas necessidades. Então, ela tinha 2 escolhas. Não são fáceis, nenhuma das 2. Desobedecer a Faraó, o homem mais potente, mais forte, mais poderoso da sua época, do mundo. O faraó egípcio, gente, ele falava, acontecia, ele era como um Deus. Ou a segunda opção, confiar em Deus. Como aquela que fala, irmã, vai passar. E ela ficou assim, vou confiar no Senhor. Ela confiava em Deus, mas provavelmente ela não tinha esperança, gente. Nós estamos falando de uma mulher escrava. Que esperança que você tem? Eu vou confiar, vou ser aplaudida, deixarei de ser escrava. Gente, a cabeça dela não passava. Eu fico imaginando, se fosse eu, o que eu ia fazer com aquele bebê. Mas ela resolveu confiar em Deus. Provavelmente como nenhuma esperança, mas a fidelidade de Joquebede estava sendo testada. Isso ela sabia. Humanamente falando, não havia uma escapatória. Ela sabia que estava acontecendo ao redor dela. Ela não era boba, ela não era tola. Ela sabia o que estava acontecendo. O que eu vou fazer? Uma hora vão descobrir que eu tenho um bebê. O que aconteceu com a minha vizinha? Que ela não para de chorar. E se ela escutar o meu bebê? Como é que eu vou esconder? Como é que eu vou dizer para ela? Não fala nada para ninguém. Ela pode querer roubar meu filho. Vocês estão vendo tudo isso na Bíblia? Gente, eu ainda estou lá em cima, tá? Estou no 2º parágrafo lá da palavra de Deus. Estou imaginando o tumulto, as coisas que estão acontecendo ali. Era um tipo difícil, era muito difícil. Ela não estava alienada, ela sabia que mais cedo ou mais tarde alguma coisa ia acontecer. Mas a pergunta é, como é que ela fez isso? Como é que você esconde um bebê? E não só esconde o bebê, mas esconde os seus sentimentos. Ela não podia, a outra chorando e você super alegre, eu tenho um segredo, amiga, eu vou te contar depois, guardei meu filho. Não tem. Ela tinha que esconder, então eu fiquei imaginando como é que ela escondia esse bebê. E ele não só crescia, ele era um bebê lindo, gente, ele era um bebê formoso, como fala ali. Ela escondeu esse bebê por 3 meses, a história assim o diz. Ele crescia, ele podia gritar, com toda a força do seu pulmãozinho que o Senhor tinha dado para ele. Ele era fortinho, ele era fofinho. Mesmo assim, ela continuou cuidando do bebê e escondendo. Lógico que o marido, os irmãos sabiam. Então ela amamentava, escondia aqui embaixo daquele cesto, jogava um paninho por cima. Ele tem que respirar, né? O cesto é um lugar legal, porque tem lugar para você respirar. Ela dava uma espiadinha e quando ele abriu o olho e via, ele queria, ela tinha que pegar gente, para lá e para cá, escondendo, a vizinha chamando, amiga, vem aqui e tal. Como que era aquilo ali? Como que ela fazia? Eu imagino através de muitas orações. A cada dia que passava era uma luta. Quando chegava no final do dia, yes! Mais um dia, Senhor. Era uma luta, mas era uma vitória. Eu imagino as orações que ela fazia. Quantos pedidos? Imagine a gente orando. Muitas vezes a gente ora repetidamente. Senhor, cuida de mim, dá isso, cuida daquele, faz um milagre aqui, ali. Passa o dia e você, Senhor, tem que lembrar de novo, Senhor. A gente não precisa orar 10 vezes a mesma coisa, mas a gente faz. A gente faz por causa de nós mesmas, por causa da nossa mente, para a gente se encorajar. Porque Deus só precisa falar uma vez, na verdade você não precisa falar nada. Você sabe, né? Eu estou pensando uma coisa, nem saiu aqui, ele já sabe. Ele fala que a palavra nem chegou na sua boca, eu já sei. Mas por que oramos?
porque se engrandece o nome de Deus, porque Ele gosta quando a gente se derrama, como Maria se derramou aos seus pés ali, como a mulher que foi curada, que foi perdoada. Então imagina essas orações. Nenhuma visão, estava esperando uma visão, não veio. Senhor, manda um anjo, eu sei que o Senhor é capaz, só para me falar o que eu tenho que fazer. Nenhuma voz do céu, o seu clamor, mas ela tinha esperança na promessa de que Deus nunca desampara um filho seu. Deus nunca desampara um filho seu. Essa era a promessa do coração dela. O que será que ela passava? Presta atenção, que passava na cabeça de uma mãe. Eu tenho que esconder esse bebê, tenho mais 2 filhos para cuidar. Lembra que são escravos, e crianças que são nascidas de um lar escravo, eram escravas, elas também trabalhavam. Você tem que imaginar, a situação dela não era fácil. Ela tinha que preparar a comida, não deixar o bebê chorar. O pai às vezes chegava, talvez disfarçava um pouquinho, pegava o bebê. A gente não vê Moisés falando, mas por que Moisés não falou do seu pai? Ele falou que tinha um homem da tribo de Levi que casou com uma mulher. Pronto, não mencionou o pai, está ali. Ele não veio da chocadeira, gente, ele veio de um pai e de uma mãe, está ali. Mas o que aconteceu? Ela desistiu? Não, ela foi em frente. Uma coisa é clara, eu não vou desistir. E pela fé, ela fez tudo o que ela podia. Até que chegou um momento que não deu a coisa que ela sabia. Ela sabia que Deus me ama, Deus é soberano. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você sabia disso? Amém? Por favor, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amém. Jó 42:2. Quando você pensa que está dando tudo errado, gente, quando você pensa que está dando tudo errado, Deus está agindo. O cara é do outro país, está lá agindo, até ele chegar aqui para ele te dar a resposta certa. Mudou a vida inteira dele só por causa da sua oração, mas você não vê isso. Você acha que, Deus não está trabalhando. Deus trabalha. Mas aí, não podendo escondê-lo mais, o que ela vai fazer? Ela pegou um cesto de junco, ela está dando a receita, tá? O que ela podia pensar? Talvez um dia preciso passar receita, para alguém, talvez uma criança em perigo. Ela pegou junco, passou betume, passou piche, e por toda a pequena arca. Você sabia que ela fez uma arca igual a de Noé? Porque ela é uma pessoa inteligente. Ela falou, vou inventar um bercinho, uma coisa. Tem que ser de estilo arca, sabe? Tudo certo, não tomba, aquela coisa maravilhosa. Como Noé, o mesmo modelo. Delicadamente, chegou o dia. Delicadamente ela põe o bebê dentro da pequena arca. Mas antes, é isso que eu vejo, que ela amamentou, ela o abraçou, ela talvez trocou a roupinha, colocou a melhor do que ele tinha, fez a troca do dia, ela o abraçou novamente, ela o apertou no seu peito e disse, filhinho dorme, pois só o Senhor nos faz repousar em segurança. Aleluia, Salmos 4:8. Só o Senhor dá sono. É Ele que nos dá o sono. Então o que ela fez depois disso? Ela foi até o rio Nilo e o largou no carriçal. Esse carriçal à beira do rio é quando o rio tem as suas nuances. Então ele não fica parado ali, ele vai indo pelas nuances. Ela largou. Mas nesse momento acontece uma coisa incrível que você não viu. Você leu, mas você não viu. Nesse momento, Joquebede coloca seu filho sobre um altar. Não foi sobre o rio. Ela falou, Senhor, isso aqui é o teu altar. É o altar da tua soberania. Esse rio, essa mata alta, agora é um altar e eu entrego meu filho nas tuas mãos. Ela faz uma oração da alma, aquela oração que só mãe sabe fazer. Desculpa, pai, mas é sua mãe que sabe fazer essa oração. Negócio que vem, é assim, se pegar um filho seu, é mais fácil arrancar um braço, tá? Leva, está precisando, então leva um braço, mas deixa meu filho. Ela vai e diz para ele assim, a oração mais profunda que eu já vi de uma mãe. Ela diz assim, vai pequenino, vai porque Deus cuidará de ti. Deus. Sabe o que ela está falando? Está falando, o problema agora não é meu. Você é um bebê, você não entende, você vai entender. Agora você imagina, Joquebede também não era assim, também sentiu no coração, ela tinha um plano. Qual era o plano? Ela chamou sua filha, a Miriam, irmã de Moisés, e falou, Miriam, você segue vigiando,
se escondendo, e vai ver para onde vai o bercinho, se esconde. Então, esses matos altos foi uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Porque a Miriam podia se esconder, né, vendo o barquinho e que ninguém a visse. Você imaginou a situação dessa menina? E essa menina, em nenhum momento você vê que fala, eu não vou, mãe, tenho medo. Não. Ela falou assim, a minha mãe deu meu irmão e falou que Deus vai cuidar dele, Deus vai cuidar de mim. Deixou, eu vou. Então, onde iria o barquinho, ela ia. E via o que estava acontecendo com meu irmão. O que será que vai acontecer com meu irmão? Olha lá, ele está bem. Eu imagino então que ela levantou. Isso é o que eu imagino. Enquanto Miriam foi, olhando o rio e o barquinho, eu acho que ela teve que voltar para casa. O que uma mãe hebreia está fazendo aí? Será que ela tinha filhos? Será que outras pessoas viram? Ela voltou para casa. Ela voltou para casa, entrou no seu quarto, começou a chorar, começou a orar pelo seu filho. Ela derramou o seu coração dizendo, por que, Senhor, o Senhor fez isso? Como que o Senhor me dá um bebê e me tira? Ai, lavei minha alma. Não, eu não vejo ela fazendo isso. Eu vejo ela indo lá para agradecer a Deus e o louvar e dizer, tenho ficado com ele 3 meses. Foi um presente. Lágrimas quentes corriam, lágrimas quentes assim, e queimava aquele coração vazio, à espera ainda de um milagre. Ela já não tinha forças. E enquanto ela se derramava na presença de Deus, que é maravilhoso, como nós já lemos, Ele é incrível, Ele começou a agir. Porque Deus age quando Ele quer. Ele começou a agir. O que Ele fez? Eu gosto muito desse verso, irmã. É um verso maravilhoso, está em Isaías 64:4, que diz assim, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, nenhum olho viu, outro Deus igual a ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu quero um amém mais forte. Amém. Amém. Você está esperando no Senhor? É você que Ele quer. É você. Está me esperando em mim? Então você vai ver só o que eu vou fazer. Mas se você está querendo com as suas forças fazer tudo, eu vou deixar você fazer. Então você espera no Senhor. Como Joquebede, ela fez tudo o que ela podia. Chegou um momento que não dava mais. 3 meses, a criança gordinha, fortinha como Moisés, né? Então lembre-se que Joquebede decidiu confiar no Senhor e disse não a Faraó. Essa foi a decisão dela. Decisão que mudou a história da vida dela. Ela está ali no quarto. Agora tem um suspense. Eu estou lendo ainda, tá? Estou lendo a passagem ainda. Tem um suspense. Vocês se percebem ali. Vocês percebem a hora que vocês estão lendo uma coisa? 2 momentos importantes acontecem nesse mesmo texto. 2 momentos importantes. Uma mulher orando e chorando num quarto. Triste. E outra mulher sai para banhar-se. Talvez à tarde, que está mais fresquinho. E eu pensei, talvez é à tarde, porque aí Moisés não ia tomar tanto sol, né? Então a mãe, muito esperta, já escolheu a hora certa. E ali estava ela, com suas servas. Eu vou me banhar. 2 histórias completamente diferentes. E nesse exato momento que a mão de Deus começa a agir. Já está agindo, né, gente? Mas o jeito que Ele age é totalmente diferente. Esse é o nosso Deus, que age em favor daqueles que o amam. Então Ele falou, o que eu vou fazer? E Deus faz o seguinte. Deus disse assim, nessa situação, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou levar a filha do faraó para se banhar em um local onde está escondido o pequeno cesto. Porque a essa altura, o cesto tinha parado entre os juncos, entre aquela situação. Por isso que ela viu. Não é um cesto que saiu andando e ela falou, pega o cesto. Não, ela viu, ela viu o cesto e foi ela que viu, foi a princesa que viu. Então Deus levou essa mulher bem ali, leva naquele local onde estava o cesto. Depois, quando a filha de Faraó abre o cesto, eu acho demais isso aqui. Até agora só vira um cesto. Cadê o bebê chorando? O bebê está obediente, olha que bebê obediente. Ela falou, dorme, porque Deus vai cuidar de você. Dorme. Ele dormiu, ele é obediente. Só que, quando ela abriu, eu acho que quando ela abriu, acho que está falando ela abriu e o bebê chorou. Ela abriu e o bebê chorou.
Por que que o bebê chorou? E naquele momento ela teve compaixão, porque ela falou para todas ouvirem, falou assim, esse menino é dos hebreus. Mas ela não se contentou, porque o menino era muito bonito, era muito formoso. Naquele momento Deus trouxe duas coisas, que quando se unem, você nunca esquece. O choro de um bebê e o coração de uma mãe. Vocês podem estar onde vocês forem. Está aqui nessa igreja grande. Um bebezinho faz um ali, e você está ouvindo a mensagem. Lá no fundo da sua cabeça, escutei alguma coisa, mas continuei e tal. Daqui a pouco o neném aumenta o choro. Daqui a pouco a gente não fica chateada com a mãe, mas a gente espero que o bebê esteja bem. Porque Deus colocou no nosso coração esse despertar quando a gente escuta choro de qualquer bebê. Qualquer bebê. A gente, no shopping, o neném está chorando. Eu sei que ele está fazendo arte, mas me dá uma dó, vontade de falar para a mãe, mas para, deixa ele. Porque a gente fica comovida com o bebê. Foi isso que Deus fez. Deus pegou o choro de bebê e o coração de uma mãe. Jamais a filha de Faraó poderia deixar que esse bebê passasse desapercebido. Ele é lindo, ele é muito lindo. Aí nesse momento, a Miriam surge, tranquila. Minha mãe confiou em Deus. E o cestinho está ali parado. Ninguém está vendo o cestinho. Ele não está chorando. A princesa, o que ela vai fazer? Meu irmão chorou. E a princesa, sabendo que é dos hebreus, e ela aparece. Talvez a princesa sabia. Deve ser alguém que mandou essa criança aqui. Porque ela sabia que era dos hebreus. A característica, talvez o cobertorzinho, não sei. A maneira como ela faz. E ela pergunta uma coisa assim, sabe, sem rodeios. Devo chamar uma das hebreias para que amamente e crie a criança? A princesa, que sabia o que estava acontecendo. Você acha que ela não sabia a ordem que o pai dela tinha dado? Ela sabia. Então ela disse, vai, não demora, vai, porque ele está chorando. Vai logo. Então Miriam foi escolher uma hebreia. Quem vocês acham que ela escolheu? Sua mãe. Você imagina? E a mãe chorando, e ela falou, mãe, vem pegar o Moisés. A princesa achou nosso irmão, achou meu irmão, vamos lá. E ela quer falar com você. Imagine que a Miriam, assim, falando tudo ao mesmo tempo, ela secando as lágrimas, e ela sem saber o que fazer, e chegando, será que vão me matar? Será? O que vai acontecer comigo? Talvez ela não aguentou, ela contou que eu sou a mãe, e chega lá. O que ela fala? Ela fala para ela, esse filho, esse bebê, amamente, crie e dê para mim. Então, normalmente, eles amamentavam até 3, 4 anos. Gente, você está com uma criança 3 a 4 anos, seu filho, vendo o milagre que está acontecendo. Ela sabia, eu vou levar para a filha do faraó. Foi difícil deixar no rio. Agora imagine você deixar ele aos 3, 4 anos. Miriam foi e trouxe a sua mãe. Imagina a cara da Joquebede. Gente, essa história é muito real. E através dela, Deus tem algo a nos dizer. É assim que Deus trabalha. É assim que Ele move a história. Ele move a história com as suas mãos. Provérbios diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E para onde Ele quer, Ele inclina. Então o rei, eu vou fazer isso. Não vai não. Aí ele muda de ideia. Eu vou fazer aquilo. Não, não faz não. E ele não faz. É assim, é a história da nossa vida. E tudo isso, então, pela fé, nós fazemos o que nós podemos. E então entregamos, confiamos, esperamos e descansamos na sua soberania. Eu acho que a Joquebede não teve nem tempo para descansar na soberania de Deus. Pensa bem, minhas irmãs, você não pode fazer braço de ferro ou concorrer com Deus. Ele é muito sábio, Ele sabe o que faz. Imagina só, é isso que eu falo, Deus é muito cômico. Você quer matar meu povo? Pois você vai criar um, e vai ser igual ao seu, como se fosse seu filho, como fosse um príncipe. É isso que Ele faz. Aquele que queria a morte de um bebê, iria protegê-lo. Não é uma ironia? Esse é nosso Deus. Ele trabalha para aqueles que o amam. Deus é tão tremendo que até os seus inimigos o servem. Amém, amém. Lutero diz assim, o diabo é um diabo bom.
Isso é tão legal. Lutero ele estava muito convicto da sabedoria de Deus. Ele deixava bem claro que Satanás, sendo maligno, ardiloso, ele também estava sob o domínio de Satanás, de Deus. Porque Deus falou: olha, você vai reinar nesse mundo aqui, tá? Por um tempo, vai, fica aí reinando. É o que ele está fazendo, essas coisas, tudo que ele faz aqui. Porém, ele tem um prazo de validade. Quando Joquebede chega até a princesa, qual não é a surpresa de saber que ela ficaria com o bebê por um tempo, que ela o amamentaria, a cabecinha dela já 3, 4 anos, sim, ela cuidaria dele e também vai receber. Queriam matar meu bebê, agora eu estou com ele, a vizinha vai ter que entender, esse bebê não é meu, esse bebê é da filha do faraó. Ela tinha que explicar ali na comunidade onde ela estava morando. A história passou para todo mundo. Joquebede cuidou do menino até a idade de levá-lo à filha de Faraó. E não desperdiçou o tempo de incutir na mente, no coração do pequenino, as verdades de Deus. Nós como mães, nós como irmãs, nós como avós, bisavós, vizinhas, tias. Gente, se você tem uma criança perto de você, não perde tempo. Incute na mente, no coração do pequenino, as verdades de Deus. E quem era Deus de Israel? Falava: Moisés, quem é Deus de Israel? Moisés, você sabe quem é o Criador? Joquebede ensinou o seu filho que ele era um milagre, que Deus tinha um propósito para ele. Você que é mãe, você que é avó, você que é irmã mais velha, tia, você já virou para o seu sobrinho, neto, filho e falou: você é um milagre de Deus? Deus tem um propósito para a sua vida? Toda vez que você vai lá e abraça, não esquece que Deus te ama. Gente, incute na cabeça das nossas crianças. Os seus filhos têm que saber que eles são um milagre. Eles têm que saber que Deus tem um plano. Não só filhos, mas como eu estou falando, quem você tem contato? Avós, eu sou avós. Sempre falo para os meus netos o quanto Deus ama. Quando estou orando por você, mando notinhas para meus filhos, para meus netos. A vovó pensou nisso, olha, eles mandam áudio para mim. É uma gracinha. Eu tenho que incutir isso. Eu imagino que Joquebede, pensando nessa reviravolta, imagina ela agora ali, em casa, Arão foi trabalhar, ou seja, como escravo, o outro filho, Arão é o filho, o marido foi trabalhar, foi o filho mais velho, agora a Miriam, e ela lá, cuidando do seu bebê. Aí ela pensou: até onde a minha fé foi testada e foi provada? Ai, que aventura dolorosa! Que vitória grandiosa! Seu filho Moisés foi liberto da morte e da ira de Faraó. E era isso exatamente que Joquebede via. Era isso que Joquebede celebrava. Era isso que Joquebede agradecia a Deus. Ele está vivo. Ele não está sobre a ira de Faraó. Mas aqui tem uma coisa. Deus via algo muito, muito, muito maior. Deus usaria Moisés para tirar o seu povo do Egito. A salvação do seu povo estava para acontecer. E Deus usaria seu filho para preservar a nação de Israel, para trazer o mundo a Cristo. É maluco isso. Como é que ela faz isso? Coisa grandiosa. Vai trazer ao mundo o Messias, o descendente da mulher, o Redentor, o Messias prometido, o Cordeiro que tira realmente o pecado do mundo, aquele que nos liberta da ira de Deus, que agora mudou de ira. Estamos debaixo da ira de Deus, agora não mais, porque o nosso Salvador chegou, o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Libertador. Que maravilha, minhas irmãs. Como Joquebede, cada uma de nós está enfrentando ou enfrentará grandes desafios que vão além das suas possibilidades. Além das suas possibilidades. Agora você nem imagina. É por isso que você olha para trás e você fala: eu passei por isso? Eu consegui passar por isso? Por um tempo a gente luta, por um tempo a gente aguenta, por um tempo a gente se esforça. Vamos segurar a barra, pessoal, vai dar certo. Mas chega uma hora que ultrapassa os limites. Chega uma hora que você solenemente, pela sua fé, você deve fazer a melhor escolha. Chega um momento que está difícil, mas você vai ter que fazer a escolha. De confiar, de entregar, de descansar, de ficar calma, esperando como é que Deus vai agir. Se o derramar no altar, você se derrama diante do altar de Deus,
Sabe aonde que você vai se derramar? Sabe aonde é o altar de Deus? No Rio Nilo. Faz um Rio Nilo ali na sua sala, ali atrás no sofá, ali no chão da cozinha. Não importa, faça um altar. No meio desse altar, no meio da mata, a fim de experimentar a providência e a soberania de Deus. Você está no meio de uma coisa incrível que está para acontecer na sua vida, e você quer falar para Deus que não sei, está errado, não sei o quê. Agradece até o momento que você está tendo força. Sabe o que Joquebede viu? Joquebede olhou para a promessa de Deus, aquela promessa que diz que Ele cuida dos seus filhos. Olha o Salmo 139, olha o que ele fala. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, sabe quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Antes mesmo que palavra viesse à minha língua, Tu já as conhece inteiramente, Senhor. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É além do meu alcance. É tão elevado que eu não consigo atingir. Os Teus olhos viram o meu embrião. Irmãs, quando vocês eram embrião, Deus já viu vocês. Todos os dias estão determinados para mim. Foram escritos no Teu livro antes de qualquer um existir. Como é que Ele pode escrever meu nome se eu nem existia? Sonda-me, essa é a oração. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova e conhece as minhas inquietudes. Vê em mim, se o Senhor vê a minha conduta, algo que Te ofende, dirige-me, por favor, pelo caminho eterno. E agora eu lembro das últimas palavras de Joquebede. Quando finalmente ela deixou a criança, talvez antes de voltar, talvez voltando, ela vinha cantando, vinha dizendo essas palavras para Deus, como oração. Aflito, aflito, triste coração, Deus cuidará de ti. Vai, barquinho, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, ai, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. A tua fé, Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar, mas cuidará de ti. Nos teus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestiais bens, Deus cuidará de ti. O que é mister, te pode dar. Quem cuidará de ti? Nos braços teus te sustentar, pois cuidará de ti. E a estrofe diz assim: Deus cuidará de ti, em cada dia provará. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Oramos isso no nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar comigo. Ai, Deus Altíssimo, Deus maravilhoso, Deus que cuida de cada um de nós, Deus que cuida dessas minhas irmãs queridas que aqui estão, Deus que sabe tudo o que elas passam, tudo o que nós passamos, mas continua a abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, olhos para te ver, ouvidos para te escutar, e no teu cuidar, Senhor, nos ajuda a descansar. Por favor, nos dá fé para ver o invisível, da tua graça, para ti, em ti confiar. Queremos essa graça para em ti confiar e poder viver para sempre, sempre, sempre te agradar. Que o teu nome seja exaltado o tempo todo em nossa vida. Que possamos lembrar dessas palavras maravilhosas, dessa história incrível, que teve um desfecho maravilhoso. E por causa dele, temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Te louvamos, em nome dele que oramos. Amém.